Olha, Caleb, o juiz federal Jurandir Borges Pinheiro, da 2ª Vara Federal de Itajaí, suspendeu ontem o decreto 8812/2018, assinado em janeiro pelo prefeito Fabrício Oliveira, decreto que definia a nova composição dos membros do Conselho Gestor da Área de Preservação Ambiental, a APA Costa Brava. Por isso que a gente traz o nosso convidado, que é advogado e que participa do programa de hoje, o Dr. Fausto, porque ele tem algumas explanações a falar. Ele que já fez parte deste conselho no passado, e ontem, quando a gente conversava por telefone, me falava sobre essa questão que começou aí, né? Essa história vem lá desde a época de Pavã, depois teve o Espernal, o Cabral, enfim, Periquito. Bom dia, doutor. Bom dia, Adilson. Adilson, realmente isso é uma história de mais de 20 anos, que começa com os projetos iniciais da construção da rodovia Interpraias. Teve um estudo de impacto ambiental que recomendou, quando o Pavã na época queria fazer a rodovia, que se criasse lá uma unidade de conservação. Por quê? Porque era um patrimônio natural que, se fosse levado os padrões urbanísticos da Praia Central, por exemplo, com o número de construções que é possível na Praia Central, nós teríamos um problema de circulação, como ocorre em Bombinhas. Para ir, você tem pouco acesso, se você quiser ir ou sair, demora 3, 4 horas na temporada. Se fosse levado os padrões urbanísticos da Praia Central, você teria um problema de impermeabilização de solo, e toda vez que chovia ia acontecer o que acontece na Praia Central. Então, que alaga as ruas, aquela lama fecal invade nossos cidadãos, a vida dos nossos cidadãos e dos nossos turistas. Então, o estudo de impacto ambiental determinava que se criasse uma unidade de conservação. Só que não era bem isso que a prefeitura queria com a construção. Ela queria levar o padrão de construção da Praia Central, porque a Praia Central já estava tomada, não havia mais área útil. Então, há 20 anos que ela tem essa obrigação e vem, de uma forma ou de outra, sabotando a implantação dessa unidade de conservação, a APA Costa Brava. Bom, a partir desta intervenção agora do juiz federal, o que acontece? Qual que era realmente a intenção? Até porque você trouxe um documento assinado pelo prefeito Fabrício de Oliveira, de um comprometimento de não haver mudanças nesse conselho, na época, então, quando realizava a campanha para prefeito, é isso? Exatamente. Desde a determinação da criação dessa unidade, várias ações judiciais foram promovidas pelo Ministério Público Federal, obrigando a prefeitura a implementar isso. São várias, ao longo de muitos anos. Eu vou meter a última, que é o que interessa. Em 2010, foi determinado, a prefeitura já tinha constituído a APA Costa Brava por lei, a Lei 1975/2000, só que ela se recusava a constituir um conselho gestor. Então ela nomeou um conselho gestor, todo afável e amigo da construção civil, e com isso ela pretendia dar os rumos do plano de manejo, porque toda unidade de conservação tem um plano de manejo, que é a lei naquela espaço territorial específico. Então, com a edição daquele decreto, se não me engano era o número 5878/2010, ela nomeava um grupo de pessoas que era confiável à construção civil. O Ministério Público Federal anulou, entrou com uma ação civil pública pedindo a nulidade daquele decreto e suspensão dos trabalhos do Conselho até o julgamento. A Prefeitura perdeu em primeiro grau logo em 2010, perdeu em segundo grau em 2011 e apelou para Brasília, entrou com um recurso especial, e em 2014, assim, passados 17 anos da criação dessa unidade de conservação, ela não tinha sido implementada. Então, na época, o promotor do meio ambiente estadual de Balneário Camboriú se comprometeu a intermediar um acordo entre a Prefeitura e o Ministério Público Federal para finalmente implementar. E, cumprindo a sentença da própria Justiça Federal que anulava aquele decreto, fez audiências públicas, reuniões e criou uma composição do Conselho Gestor, e a Prefeitura, na época, na administração Periquito, cumpriu esse acordo.
tanto que ela desistiu do recurso que estava em Brasília, no processo, e editou o decreto 7876/2010, que tinha a composição que nós estamos hoje brigando para que ela volte, que era de 18 entidades, sendo a presidência sempre da Secretaria do Meio Ambiente, que é órgão ligado à Prefeitura, e um grupo de entidades representativas, todas as associações de bairros, algumas entidades ambientais, outros órgãos do poder público, como o Fátima, tem a Univale. Então isso foi feito um acordo e a Prefeitura cumpriu e editou esse decreto 7876. Mas o processo mesmo estava em Brasília e só voltou 1 ano e meio depois de que esse acordo foi feito, e ele não foi formalizado, não foi levado no processo original. Então, depois que o Conselho Gestor já estava trabalhando, empossado, há 2 anos, com um plano de manejo em estágio avançado, sob o pretexto de dar paridade para o setor governamental nesse acordo, quando ele não poderia mais, porque o Conselho Gestor já tinha um regimento interno prevendo a forma de ingresso e de saída de entidades, o prefeito editou esse decreto agora, o 8812/2018, alterando aquilo que originalmente já tinha sido feito. E isso, como você falou, ele esteve em 2006... Que intenção foi essa alteração, esse decreto? Alterar o equilíbrio de forças. Porque assim, para você ter uma ideia, até outubro de 2017, nutria a Prefeitura a intenção de submeter o nosso plano de manejo, quando ele estivesse pronto, à Câmara de Vereadores, onde com a maioria numérica ele poderia alterar o que bem entendesse no plano de manejo, porque eles iam converter em lei ordinária. Mas a lei que prevê o funcionamento das unidades de conservação diz que não é assim, que através o Conselho Gestor aprova o plano de manejo e o prefeito publica e cumpre. Então ali ele começou a ficar descontente. E um dia antes da edição desse decreto 8812, saiu uma sentença na Justiça Federal, em outra ação civil pública, em que a Prefeitura e a construtora TAI e a Fátima eram condenadas a respeitar o que o nosso plano de manejo disser a respeito de construções. Porque a TAI e a Fátima já tinham aprovado, a Prefeitura, um projeto de um empreendimento hoteleiro na praia de Taquarinhas, que é o nosso tesouro, que é o nosso patrimônio maior, que é a nossa praia Xodó, aquela que está tal qual os portugueses encontraram aqui quando aqui estiveram em 1500. Então tinha um mega projeto, e isso no dia 9 de janeiro saiu a sentença condenando, anulando as licenças e obrigando a aprovar. Então, de afogadilho, no dia 10, eles criaram um novo decreto, aumentaram, botaram 6 secretarias para serem conselheiros, num grupo de 18 conselheiros, para poder fazer valer a vontade dele, aprovar projeto de construção, tudo sempre focado na construção civil. É isso, Edson. Basicamente isso. É uma coisa interessante, nesses 20 anos de luta, passaram vários governos, Pavan, Spernal, Periquito, que são adversários políticos, alguns e outros, com diferentes ideologias, mas sempre incrivelmente alinhado com o interesse da construção civil. Nós não somos contra, muito pelo contrário. Nós achamos que o padrão de urbanismo da Praia Central não se enquadra naquela região linda, naquela região maravilhosa que nós temos em nosso município. Só que não é essa a intenção, nunca foi da Prefeitura. Não, eles querem, cumprindo o interesse do setor da construção civil predatório, fazer valer as vontades dele naquela região. Basicamente é isso, poder mandar, porque quando tem uma unidade de conservação existe um conselho gestor, que é quem faz às vezes, por exemplo, da Câmara de Vereadores naquela área em específico. É o conselho gestor que cria as regras. Claro. Então ele quer mandar lá, como quer mandar na Câmara de Vereadores, e descumprir um acordo formal, assinado, um quarto compromisso enquanto candidato de não alterar aquela composição do decreto 7876/2010. Fausto, qual é a participação do IDEA, o Instituto de Desenvolvimento e Integração Ambiental, do Instituto Ecocidadão e da Associação Ecológica Taquaras? Bom, são 3 entidades sem fins lucrativos, né, que atuam, ONGs, que atuam na área ambiental e que são conselheiras, faziam parte já do conselho do decreto 7876/2010. Então, elas, como todos os outros conselheiros, se viram ultrajados
pela forma traiçoeira, baixa, rasteira, como foi conduzida a edição desse decreto 8812/2018. Então, indignadas com isso, procuraram a Justiça Federal, se habilitaram tanto na ação que o Ministério Público Federal já movia contra a Prefeitura e condenava ela a anular o decreto lá de 2010, como aforou uma nova ação civil pública visando a nulidade do atual decreto 8812/2018. Tem reunião hoje? Vai acontecer uma reunião com integrantes da OAB, né? Qual é que é o caminho agora a seguir? Bom, a OAB também é uma conselheira, também é uma entidade conselheira do Conselho Gestor. E a gente, de forma muito democrática, ao longo desses 2 anos, reveza sempre as reuniões de trabalho e as assembleias na sede de alguma associação ou da OAB. Hoje é o dia da OAB, que tem lá um espaço que a gente utiliza. Vai haver uma reunião de trabalho, nós estamos discutindo o plano de manejo que está na sua parte final e vai haver com a composição que deveria ter, a composição do decreto 7876/2010, porque esse novo foi suspenso por conta da decisão da Justiça Federal. Perfeito. A intenção é a discussão, é que todos os envolvidos, as pessoas que moram lá, as pessoas que estão colocadas no conselho, que sejam pessoas que realmente têm um único propósito, né, que é justamente a preservação do local e que as construções a vir a acontecer sejam dentro de normas a serem respeitadas. Exatamente, não é assim, é uma harmonia, porque a APA é uma forma de unidade de conservação mais permissiva que tem. Ela permite pessoas morar, ter uma cidade, não é como um parque, uma reserva biológica, por exemplo, que é um outro tipo de unidade de conservação. A APA é uma cidade normal, só que ela tem algumas regras que tem que se harmonizar. No conselho, que nós estamos brigando para que volte a vigir, são entidades conselheiras todas as associações de bairros da região da Entre Praias, Estaleiro, Estaleirinho, Taquaras, a Barra, a associação, até a colônia de pesca, então, da Barra. Então, são vozes de participação direta da comunidade e não 5, 6 secretarias vinculadas a uma única pessoa que firma um compromisso dizendo que não vai alterar a composição e assume o poder e edita um decreto em sentido absolutamente contrário. Tá certo. Doutor Álvaro Gomes Alvarez, advogado, obrigado pela presença, morador, inclusive. Fausto, né? Eu falei o quê, Caleb? Álvaro? Não, onde que eu tirei Álvaro? É Fausto, doutor Fausto. Morador também lá da região, né? Nós deixamos sempre o microfone da Rádio Menina à sua disposição, assim como também à disposição do município, né? Do próprio executivo, dos representantes da Secretaria do Meio Ambiente, que é o Ike Gevaert, que é o secretário, o próprio procurador do município, doutor Daniel Bros Harsman, ou da coordenadora de projetos especiais da Secretaria do Meio Ambiente, a Nayara Mioto também. Nós estamos à disposição para ouvi-los também em relação a este assunto. Tá certo, doutor? Tá certo, muito obrigado pela oportunidade e sempre que tiver novidades a gente traz para vocês também. Mande para a gente, por favor.